Então, caderninho, Bíblia, né? Ou, se você está no computador, aplicativo do lado com a Bíblia, caderninho, se você quiser anotar alguma coisa. E vamos à nossa aula, que, como eu disse sobre a demonologia, não é nada, não parece assustador, mas só parece assustador. É porque nós fomos influenciados a observar o mundo espiritual e demoníaco como Hollywood nos ensina e como os contos mitológicos dos nossos antepassados nos ensinaram. Mula sem cabeça, Saci Pererê, Cuca, lobisomem, essas coisas todas. Então, nós crescemos com o imaginário popular. E da mesma forma, junto com o imaginário popular, seja no cinema, nas novelas, cinema mesmo, cinema brasileiro, né? Filmes brasileiros, seja nas novelas, nos programas de televisão, ou nas séries, ou nos filmes hollywoodianos, ou de qualquer outra parte do mundo que a gente teve acesso, há um mundo todo inexistente, irreal, fictício, construído, né, para fazer medo, para nos assustar, para nos aprisionar no medo mesmo. Mas quando você leu a demonologia lá, e o que é que o Novo Testamento diz, porque o Novo Testamento é a nossa fé, é a verdade, né? O que é que nós devemos crer? Quer dizer, aquilo quebra todo sentido. Aquilo foi uma preparação, quebra todo aquele misticismo, todo aquele medo, tudo aquilo desaparece. Uma coisa é o que o mundo crê sobre demônios, sobre seres espirituais. Filmes e tantos atores famosos como Arnold Schwarzenegger, como Nicolas Cage e tantos outros atores que fizeram filmes espirituais assim, que são ilusórios, parecem reais, mas não são reais. Caça-fantasmas, Ghost, né, do outro lado da vida, são irreais. É fruto da imaginação humana, né? Então, e obviamente os próprios seres espirituais se aproveitaram dessa ingenuidade humana para continuar colocando medo na vida das pessoas. Mas quando a gente vem para Cristo, que a gente descobre a verdade, a própria vida de Cristo, a vida dos apóstolos e os ensinos da nova aliança, nós vamos perceber uma outra realidade, uma realidade que não é a ficção. O Novo Testamento, a Nova Aliança, os escritos da Nova Aliança, eu gosto de chamar assim, eu não gosto de chamar os textos de Novo Testamento, eu gosto de chamar os textos da Nova Aliança, não é? A partir da Nova Aliança, né? Que o Novo Testamento é um ato que Jesus fez, né? O ato do sacrifício, é o sangue derramado, esse é o Novo Testamento, o corpo que foi entregue para pagamento dos pecados e altera a relação de Deus com o ser humano. Então esse é o Novo Testamento, né? Quando Jesus disse o que era o Novo Testamento, Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então é o sangue, né? É o sacrifício, não é um texto, né? Os textos, eu chamo os textos a partir da Nova Aliança. E os textos a partir da Nova Aliança nos trazem a verdade do confronto com as trevas. Eles são reais, eles existem, eles oprimem, eles fazem mal, eles realmente criam todo esse sistema de medo nos seres humanos, mas quando a luz do Evangelho vem, choca, quebra o poder deles, o seu controle na mente humana, como aconteceu com a nossa. Foi totalmente destruído, libertos. Agora percebemos o quão ilusório as ilusões malignas que eles criaram na vida das pessoas para enganar as pessoas, sendo que estes seres em Cristo, por causa de Jesus Cristo, já foram derrotados e expostos publicamente. Porque hoje nós podemos falar livremente sobre demônios? Porque hoje nós podemos falar sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios? Porque hoje nós podemos falar sobre exorcismo, expulsar demônios? Porque Jesus Cristo na cruz os expôs publicamente. Eles eram escondidos, ninguém conhecia muito sobre eles, mas em Cristo Jesus os expôs e expôs também a sua derrota. Os princípios de batalha espiritual são o que eu chamo de o suprassumo, a síntese daquilo que realmente
devemos compreender sobre a chamada batalha espiritual. Claro que quando nós não conhecemos quando estamos diante do desconhecido, tememos. Quando estamos diante daquilo que não sabemos, temos um receio. Mas quando conhecemos, o medo se esvai, desaparece. Porque agora nós estamos armados de um conhecimento, de uma realidade que sobrepõe aquele medo. É isso que os princípios de batalha espiritual vão nos trazer. Coragem, autoridade, capacidade, entendimento, conhecimento, para também sabermos agir nos determinados momentos, se estivermos diante de situações complicadas ou ao reconhecermos a batalha espiritual na qual nós estamos, mesmo sem guerrear, mesmo sem fazer sequer uma oração. Nós já vivemos num ambiente de batalha espiritual no dia que entregamos a nossa vida a Cristo. Fomos arrancados do reino das trevas e plantados no reino do Filho do seu amor, diz a Escritura. Diz, tirados do reino das trevas, os eruditos vão dizer que essa palavra que está ali, tirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor, o tirados envolve violência. Foram tirados com violência, foram arrancados à força, porque claro que o inimigo não queria soltar. É por isso que a expulsão de demônios, é por isso que o exorcismo, é por isso que esta batalha espiritual, ela envolve certo tipo de incômodo para algumas pessoas, dores para outras pessoas, perturbações para outras. Porque aquele que os prendia não deseja soltá-los, mas uma vez livres, não só há alívio, mas também há o conhecimento de dizer assim: poxa, olha o quanto você me enganou, nunca mais serei presa sua. E você não pode mais me tocar. É este nível de conhecimento no qual nós queremos chegar com estas nossas aulas. Elas vão, pelo tamanho de nossa apostila, não é gigante, mas pelo tamanho de nossa apostila, nós vamos ter algumas aulas. Certo? Então hoje começamos com o texto que eu descrevi aí na bios, aí, no enunciado. Efésios no capítulo 6. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Tome sua Bíblia, acompanhe a leitura. Né? Eu vou usar sempre a versão Almeida, Nova Almeida atualizada, mas de vez em quando, dependendo da palavra que estiver, eu posso usar a corrigida, eu posso usar a atualizada fiel, porque às vezes há uma mudança de palavra e talvez não deu de palavra semelhante, mas que não dá um entendimento que nós estamos querendo passar. Mas será, ao trocar a tradução, a gente às vezes pode ter um entendimento melhor, ok? Né? Porque a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não foi só Paulo que falou sobre isso, mas nós vamos usar Efésios 6, ele traz um entendimento muito claro da batalha espiritual, que nós estamos envolvidos. Mas nós vamos apenas iniciar com esses 2 versículos e no decorrer das nossas aulas a gente vai compreendendo onde cada coisa se encaixa. Vamos ler apenas o versículo 12 e o versículo 13 de Efésios 6. Porque a nossa luta, já diz, nós temos uma luta. Não é que essa luta você a procura. Porque a nossa luta, ele está dizendo, há uma luta, você está em luta, você está em guerra, você está em batalha. Não há como fugir disso. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne. Ou seja, o que ele está dizendo não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Certo? A nossa luta é contra os principados. Depois, mais à frente, nós vamos entender essa hierarquia descrita aqui. Aguarde, está na nossa apostila, toda a explicação da palavra, o que significa essa hierarquia, está bem
nítida, você vai gostar muito. Mais para frente a gente retorna essa hierarquia, porque há uma parte da nossa aula que tem a ver com a hierarquia espiritual, não é? Então, diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Localiza estes seres, diz que há basicamente 4 tipos de seres, quer dizer, ele coloca assim, principados, potestades, dominadores e hostes, que são forças. Diz o lugar da localização geográfica e espiritual deles, nas regiões celestiais. Eles não estão no céu no qual Deus está, nem no céu no qual os anjos estão, mas eles estão possivelmente, provavelmente, um céu abaixo. Você lembra que Paulo disse que foi arrebatado ao 3º céu, lembrem-se disso, vocês lembram disso na Escritura? Paulo vai, se não me engano, Paulo vai falar isso em 2 Coríntios, quando vai falar, capítulo 12, isso mesmo, quando ele vai falar, agora passarei a falar sobre a excelência das revelações que ele teve. Conheço um homem, no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu e lá ouviu coisas inefáveis que aos seres humanos eu não posso falar. Então, quando Paulo menciona 3º céu, então ele já está nos dando a entender que existem pelo menos 3. Certo? Se ele foi arrebatado ao 3º céu e de lá ele teve um encontro com Deus, então tudo é óbvio pelo texto e pela declaração do apóstolo Paulo, a gente não tem por que compreendê-la de outra forma, nem simbolizá-la de outra forma. Paulo está dizendo que neste céu acima dos outros 2 é o lugar da habitação do Eterno e dos seus anjos e do próprio Cristo. Então há um 2º céu e o 1º céu. Nós já sabemos que esse 1º céu é o que a gente chama aqui de firmamento, que está aqui diante dos nossos olhos. Portanto, o 2º céu, né, entende-se que esse 2º céu, então, são essas regiões celestiais, né? É entre o 1º céu, o firmamento que vemos, e o lugar da habitação de Deus, que é o 3º céu. Há um 2º céu. E é nesse 2º céu que compreendemos que são estas regiões celestiais. Tudo por evidências, por inferências, não é? Porque não há um texto bíblico dizendo assim, o 2º céu é chamado de regiões celestiais. A Bíblia não faz esse tipo de tratamento, de tratativa. Nós precisamos compreender a forma como ela usa a sua linguagem. Aí a gente entende. Há um 3º, eu sei que o 1º é esse que eu vejo, o 3º é onde o Eterno habita, então o 2º é onde estão as regiões celestiais. É óbvio, por inferência, não é? É óbvio, por conclusão óbvia da racionalização da coisa. Não é? Então, a localização desses seres, o apóstolo Paulo diz que eles estão ali, e a partir dali, deste lugar, é que eles influenciam a humanidade. Por que a gente diz que eles influenciam a humanidade? Ora, porque em Coríntios, capítulo 4, segundo aos Coríntios 4, o apóstolo Paulo também vai dizer que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos daqui na terra, deste mundo. O Deus deste mundo. Então, a partir do seu quartel-general, vamos usar essa expressão, me permitam usar essa expressão, a partir do seu quartel-general, ele derrama sua influência de obscurecimento e de opressão sobre o mundo. João vai dizer, 1 João, capítulo 5, o mundo jaz no maligno. Né? Então, já está bem fundamentado esse conceito, já não é uma teoria, a prova bíblica já está aí enunciada. O versículo 13 de Efésios, no capítulo 6, vai dizer assim, por isso, porque estes seres existem, porque essa luta que diz o versículo 2, você não pode fugir dela, você vive e você está em luta, gostando disso ou não, e porque essa luta é um fato, e porque esses seres espirituais
existem. E porque a luta que você tem, você imagina que você está lutando com uma pessoa, alguém que quer puxar o teu tapete, alguém que quer fazer alguma coisa, mas no fundo é uma influência negativa por trás disso. Claro, tem a carne, as obras da carne não são as obras dos demônios, não é? Obras da carne são coisas humanas, os homens são pecadores, e os homens não são pecadores porque Satanás os influencia a pecar, os homens são pecadores porque nascem em pecado. Mas o inimigo aproveita estas circunstâncias, né? E aí, porque há essa luta, e porque a nossa luta não deve ser contra seres humanos, e porque esses seres existem, e porque eles, localizados nesses lugares, a partir desses lugares, criam sua influência, fomentam e derramam sua influência sobre um mundo que já está no maligno. O versículo 3 diz: por causa disso vocês devem tomar o quê? Toda, não é metade, não é uma parte, não é uma coisa só, é toda a armadura de Deus, para que vocês possam. É interessante. Para que serve a armadura de Deus? Está muito claro também em Efésios 6:13. Essa armadura, que nós não vamos falar sobre ela agora, tem um momento na parte do nosso estudo sobre a armadura de Deus, né? As armas do nosso combate. É tudo por etapas, né? Partezinha para dividir direitinho, para não ficar assim acumulando. Ele vai dizer que esta armadura de Deus, que você... Claro, todos os cristãos sabem o que é armadura. Nós vamos apenas detalhar um pouco mais dentro da nossa ótica, e aí com certeza vai ter algo novo na mente das pessoas, né? Porque cada ministro, cada mestre, cada pessoa que ensina agrega um detalhe novo, né? Uma aplicação nova. Isso é muito bom, né? Então o que acontece? Por isso peguem toda a armadura de Deus. Para que serve a armadura de Deus? Primeiro, para que vocês possam resistir no dia mau. O que é o dia mau? O dia em que você está debaixo de um ataque, debaixo de uma tentativa de influenciar a sua vida. O dia mau é o dia do confronto. Não são todos os dias. Jesus disse: basta cada dia o seu mal, porque há um mal determinado em cada dia que as próprias trevas determinam, mas esse mal pode não lhe atingir, dependendo do dia, pode não acontecer nada com você. Mesmo estando em guerra, aquele dia pode ter sido tranquilo. Então, o que é o dia mau? É o dia desse confronto, quando acontece um embate. Em algumas pessoas são todos os dias, né? Resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, a armadura de Deus é para vencer tudo, não é só as trevas, vencer na vida, vencer tudo, ou seja, tudo aquilo que vem contra a sua vida espiritual, contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua fé, contra a sua igreja, contra o reino de Deus, contra a palavra de Deus. Tudo, você vencer tudo. A armadura de Deus é para lhe dar vitória sobre tudo. E por último, terceiro, você permanece inabalável. Então a armadura de Deus tem um princípio tripartite. Ela tem uma função tríplice. Por isso ele diz: peguem, tomem, usem. É uma posse, você precisa usar. Não é uma coisa que está automático aí, você não sabe o que ela significa, e você anda na rua e diz: eu tenho uma armadura de Deus. Não é isso. Você precisa compreender o conteúdo desta armadura e saber aplicar em sua vida, porque ele está usando uma referência de um soldado romano que ele conhece. E aquela armadura, ela tem utilidade. Uma armadura romana, greco-romana, na qual Paulo está imaginando ali, de um soldado romano. Aquela armadura cada item daquela armadura tem um nome e tem uma função. Ela é útil. Deus não ia nos dar uma armadura espiritual inútil. Não tem serventia para nada. Só para dizer que eu estou bonitinho na foto, que eu tenho uma armadura de Deus. Não existe isso, né? A armadura serve, ela tem propósito. O propósito dela é tríplice. Estão entendendo? O propósito da armadura. Estamos falando sobre o princípio de batalha espiritual.
O propósito da armadura de Deus é tríplice: resistir no dia mal, resistir ao confronto, ao combate, vencer tudo que vem contra, sua vida, sua fé, sua família, eu já falei, sua vida, sua fé, sua família, a igreja, o reino de Deus, a palavra de Deus, tudo. E depois, para fazer você permanecer inabalável, para que você não seja uma pessoa que seja abalada por nenhum ataque das trevas. Ok? Este é o texto base dos princípios de batalha espiritual. Vamos lendo a nossa apostila. O que vamos estudar aqui está aí no enunciado, este primeiro parágrafo está aí no enunciado. O que vamos estudar aqui não é um conjunto de crenças ou nomes fictícios, nome de demônios que as pessoas inventam, nome de anjos que as pessoas inventam, nada disso. Não vamos nos ocupar com nenhuma dessas bobagens, né? O que vamos estudar aqui não é um conjunto de crenças ou nomes fictícios, nem teorias estabanadas sem fundamento acerca desse assunto. Mas analisaremos as referências bíblicas, né, sobre esse tema tão importante nas Escrituras, porque ele é importante desde a Antiga Aliança. Desde a Antiga Aliança. Ele é importante. Lá tem menos ações visíveis, mas isso significa que o inimigo não estava operando. Desde a criação do homem, desde o jardim do Éden, as trevas operam nesse planeta. Essa é uma boa frase, não é? Não coloquei isso na apostila. Quer escrever isso? Desde o jardim do Éden, as trevas operam neste planeta. Vou escrever, né? Porque é bom. Você entendeu? Entendeu ou não? Desde o jardim do Éden, as trevas operam nesse planeta. Então, a ação dos demônios não está oculta na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Tem gente que vai dizer assim, não, porque as forças das trevas não eram conhecidas no Velho Testamento. Como não? E os deuses? E os Baalins? Astarote, Baal, Milcom. Isso era o quê? Eram demônios. Eram seres espirituais. As suas imagens eram ídolos mudos que Deus e os profetas desprezavam, mas as forças espirituais por trás deles, que levavam o povo, inclusive o povo de Deus rebelde, a adorá-los, eram reais. Então, os próprios nomes são eles mesmos que se dão os nomes para as pessoas adorarem. Os deuses do Egito, embora não sejam mencionados por nome em Gênesis, cada uma das pragas que Deus libera através de Moisés ataca um dos principais deuses do panteão egípcio, seja Ra, seja Horus, seja Ísis, Osíris, seja aquela gata, deusa gata lá, seja Sete. Cada uma das pragas ataca uma das divindades adoradas no Egito. É um confronto de poder e Deus está dizendo que ele é mais forte. É lindo ou não é? Baal, né? Já mencionei, Astarote, né? Istar, Baalins, Milcom, aquele outro lá, Moloque, que as crianças eram entregues, sacrificadas. E hoje, vocês acham que no aborto hoje não é essa mesma entidade que recebe o sangue inocente derramado? Lá se chamava Moloque, hoje não tem nome.
Mas não significa que pelo fato das pessoas modernas não darem um nome, não significa que essa entidade não esteja recebendo esse tipo de sacrifício humano. Aborto é sacrifício humano em muitos casos, não em todos os casos, mas aborto é sacrifício humano em muitos casos. A vida está estabelecida ali. E quando a pessoa tem a opção, não importa a desculpa. Claro, eu sou daquela pessoa que o que está na lei já de muitos anos, o que é permitido, caso de aborto. Tem gente que é radicalmente contra qualquer tipo de aborto, eu não. Aqui eu vou dar uma opinião que eu sigo mais a lei, porque os batistas, presbiterianos, metodistas sempre tradicionalmente concordaram com a questão da anencefalia do bebê, do risco de morte da mãe, e no caso de estupro, ela não é obrigada a carregar sim um filho de estupro. Então, isso não tem discussão quanto a isso, não importa se o catolicismo diz não, ou se tem testemunho de pessoas que levaram a gravidez, mesmo em casos como esse, muito emocionalmente bem construído, mas aí foi a escolha da pessoa. Levar até o fim isso, depois de um estupro, mas é a escolha da pessoa. Nesses casos, para mim, são inquestionáveis. A lei foi muito precisa nesse caso. Nesses 3 casos, para mim. Fora isso, para mim não tem sentido. É isso mesmo. Para mim, não tem outro aspecto. Mas, dependendo da pessoa que faz o aborto, com a justificativa que ela usa, é um sacrifício. Ela não está oferecendo ali, fazendo nenhuma reza, nenhum ritual, mas não precisa. Então, os deuses do Velho Testamento têm nomes lá. Aquele que até o Conan fez filme com ele, que colocaram lá a Arca da Aliança no templo dele, Dagon. E aí, na primeira noite, ele estava caído, com a cabeça aos pés da arca. Levantaram a estátua de Dagon e no outro dia a cabeça de Dagon estava cortada. Aí eles dizem, não dá para manter a Arca da Aliança do Deus de Israel aqui não, manda ela de volta. Certo? Que isso? Eram entidades, eram as forças das trevas, eram os demônios. Certo? Então, nós não estamos aqui para falar, nós vamos analisar as referências bíblicas sobre esse tema tão importante, porque ele é importante desde lá até hoje. Ele é importante nas Escrituras e atrai sempre a atenção do povo evangélico em geral. E atrai mesmo, né? Atrai muito. Seja de uma forma ou de outra, atrai. Seja para os abusos, né? Ou seja para o engano, ou seja para vender livros e cursos dos mais diversos que existem, né? Atrai a atenção do povo evangélico de um modo geral, seja aqui ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na África, né? Mas a batalha espiritual é real, diz Paulo. Nós simplesmente não podemos abrir mão, não é abrir mão, simplesmente não podemos fugir dela. Ela é um fato perene, contínuo nas nossas vidas, mesmo quando não estamos conscientes dela. Ok? Segundo parágrafo. Por batalha espiritual, aqui a gente vai definir batalha espiritual. Por batalha espiritual, entendemos que seja um confronto direto ou indireto, contra as forças malignas do exército de Satanás. Este confronto direto ou indireto contra essas forças, ele pode ser feito nas regiões celestiais, ou seja, em oração,
não é? Ou no âmbito dessa existência que a gente chama de física, né? Quer dizer, você dá de cara com uma situação, com uma pessoa possessa, com um ato de histeria demoníaca na vida de uma pessoa. Então é um caso que você está diante de você. Ou um pesadelo perturbador, né? Ou a criança que acorda assustada com muitos pesadelos durante a noite e que não consegue dormir em paz. Perturbações noturnas. Quantas e quantas pessoas, se eu abrir aqui, meu querido, e se o povo brasileiro, se todas as pessoas de nosso país estivessem assistindo uma live como essa, e eu perguntasse assim, você tem algum caso de perturbação noturna, por exemplo, de pesadelos horríveis, monstruosos, você acordou suado, com medo, ou que não conseguiu dormir com muito medo, achando que está vendo vulto, isso e aquilo, os casos iam multiplicar aqui, porque isso é real. Seja na mente da pessoa, ou seja uma manifestação, é real. Aquilo está acontecendo na mente dela e no ambiente no qual ela está, certo? Então, quase todas as pessoas, crianças, quem se lembra de sua infância, principalmente quem vem do interior e do Nordeste, tem muitas dessas experiências para contar. Os paulistas aqui podem ter outros tipos de experiências que não deixam de ser também espirituais a esse ponto. Então, há um confronto, seja nesse ambiente físico, que a gente vê que está diante de nós, ou seja, em oração nas regiões celestiais, o confronto é feito. Este é a batalha espiritual. A batalha espiritual é esse confronto contra a operação das forças das trevas em qualquer âmbito que elas estejam. E qual é o objetivo da batalha espiritual? Também, assim como a armadura de Deus tem um objetivo tríplice, a batalha espiritual também tem um objetivo tríplice. Quais são os 3 objetivos da batalha espiritual? Para quê? Ou por que fazer? Estamos nessa luta. Porque Deus nos colocou nesta batalha. Para que Deus nos colocou nessa batalha? Qual o objetivo de estarmos nessa batalha? Primeiro, o objetivo é de eliminar de vez, quer dizer, finalizar, eliminar de uma vez, ou acabar mesmo, com o que restou do controle das trevas após a ressurreição de Cristo. É interessante, não vamos citar os textos ainda, mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que Deus vai colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, mas convém que ele reine até que o inimigo seja colocado totalmente debaixo de seus pés. Quer dizer, há um período ainda que a derrota que eles sofreram na cruz, Cristo sobe aos céus para interceder por nós e vive lá, e dá à igreja essa autoridade de continuar fazendo o que ele começou. Esse ato de continuar fazendo pela autoridade de Cristo que ele começou, encerra quando todos os inimigos, diz 1 Coríntios 15, quando todo inimigo estiver todo sujeito debaixo dos pés de Cristo. Quer dizer, esse é o ponto. É eliminar de uma vez, é acabar ao final, né, com o que restou do controle das trevas, do reino de Satanás, após a ressurreição de Cristo. Certo? Segundo objetivo, propósito, motivo, porquê da batalha espiritual é para estabelecer e implantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra é implantado por batalha espiritual. É um confronto de poder. Sempre foi. Com Jesus, com Moisés no Egito,
com as guerras contra os deuses das nações. Com a presença de Jesus, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, diz Hebreus 10, 38. Certo? E com a igreja, agora nós estamos na era da igreja, e na era da igreja, Atos dos Apóstolos descreve, não é, como é que a igreja vivia diariamente. E dentro da vida diária da igreja, havia o confronto espiritual. Há lugares em que Pedro, Paulo, Felipe e outros chegavam e havia um confronto direto com as trevas antes do reino de Deus ser implantado ali. Quando aquele demônio era expulso, quando aquela força era subjugada, o evangelho chegava com liberdade, não sem confronto, às vezes posterior, como no caso em Éfeso. Éfeso foi um caso fantástico, gente. Éfeso, no ministério de Paulo, Barnabé e aquela turma lá, o ministério de Paulo em Éfeso é espetacular, porque ali está claro, ele chega primeiro, né, a pregação do evangelho, confrontando os deuses, os altares. Alguns se convertem. Depois, na sequência, Paulo começa ali, o Espírito Santo, através de Paulo, fazer milagres extraordinários. Com certeza tem expulsão de demônios. Na sequência, as pessoas, a multidão que se converte, começa a queimar os livros de magia negra, de magia em praça pública. E aí Deméter, um dos ourives, provavelmente era o cara do sindicato, o presidente do sindicato dos que faziam imagens de Diana. Era o chefe do sindicato. Ele chega lá diante das autoridades e diz: esse camarada chegou aí dizendo que o que a gente fabrica aqui não são deuses, e corre o risco de não só nós perdermos o nosso negócio, porque, gente, a batalha espiritual traz prejuízo financeiro para os que vivem das trevas. Também não está na apostila. São frases que eu devo acrescentar, né? A batalha espiritual, essa implantação do reino de Deus, traz prejuízos financeiros para o reino das trevas. As pessoas estavam acostumadas a ganhar dinheiro. Paulo já tinha um problema quando ele expulsou o demônio da menina, da jovem pitonisa, que dava lucro aos seus senhores fazendo adivinhação. O dinheiro estava envolvido. Gente, o dinheiro está envolvido na religião. Religião só sobrevive com dinheiro. Não tem como a crença religiosa sobreviver sem dinheiro. Está envolvida ali. A religião está envolvida com recursos financeiros. E todas as vezes que o evangelho de fato chega no local, há transferência de riqueza. Talvez você possa não gostar dessa expressão, mas há uma transferência de riqueza, porque a riqueza sai da mão das trevas e passa a fazer parte. As pessoas se convertem e vêm com sua riqueza para o reino de Deus. Então a transferência de riqueza passa para o reino de Deus. O evangelho, a igreja, a agenda de Deus passa a ser fomentada e financiada. Deus é inteligente demais. Dá uma transferência. Então, quando Deméter vê isso, ele diz, não, se eu não me engano, Atos 19, não só corre o risco da gente tomar prejuízo, das nossas finanças ir lá embaixo, mas como do grande templo da deusa Diana aqui, perder a sua importância. E pegaram Paulo e levaram para ser julgado. Quando não conseguiram julgar Paulo, pegaram um outro homem que, coitado, esqueça o nome do cidadão lá, que sofreu, bateram nele, espancaram o homem. Que alguém tinha que tomar uma porrada. Então, é um confronto para estabelecer e implantar o reino de Deus. A batalha espiritual, ela tem o objetivo
o propósito de estabelecer, de implantar o reino de Deus na terra. Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6. Assim na terra como no céu. A vontade de Deus já é feita no céu. E fazer a vontade de Deus aqui na terra. E há um outro texto que sempre as pessoas usam, às vezes sem compreender muito, às vezes usando de forma infantil, mas Jesus disse: o reino de Deus é tomado pela força. Porque é um confronto. Há uma guerra, não tem jeito, há uma guerra, não tem jeito. E terceiro, mas nós vamos ficar por aqui hoje, hein? Nesse primeiro item, né? O terceiro propósito, motivo, porquê da batalha espiritual é para quebrar o domínio, quebrar o domínio das trevas, quebrar o controle das trevas sobre as vidas que ainda são mantidas presas por ele. Lembre-se, quando Jesus chega num sábado na sinagoga e aquela senhora encurvada entra na sinagoga, 18 anos. A primeira coisa que Jesus vê não é a mulher encurvada, a primeira coisa que Jesus vê é o demônio que está oprimindo ela. E Jesus impõe a mão sobre ela, está livre desse teu mal, mulher indireita. 18 anos depois, meus irmãos, meus queridos e minhas queridas, a mulher indireita, o homem, o líder da sinagoga, ficou desesperado. Não, ficou tão fora, tão sem contexto, como diria o nosso povo, sem eira nem beira. Ficou tão desnorteado que falou uma bobagem. Há 6 dias que o homem pode vir aqui para ser curado, e não no sábado. Não sabia nem o que estava falando. Ele não sabia o que estava falando, ele ficou desnorteado. Em vez dele se alegrar, ele não sabia o que fazer. E Jesus disse: ô hipócrita, seu ator, não devia ser solta desta prisão esta mulher que também é filha de Abraão, ou seja, é uma mulher de fé, mas está aprisionada pelas trevas, uma mulher de fé que estava aprisionada pelas trevas. Talvez ela não soubesse que era um demônio. É possível que ninguém soubesse que era uma entidade. Ninguém nunca orou por isso, ninguém nunca viu isso. Então, Jesus, ele expôs publicamente os principados e potestades, os seres das trevas. Agora a gente sabe que eles estão operando. E aí Jesus disse: não deveria ser solta esta que Satanás a tinha presa por 18 anos? Estamos estudando, analisando as referências da Escritura. Então, quais são os 3 propósitos, objetivos, porquês e motivos pelos quais Deus nos colocou nesta batalha espiritual e que nós, ao reconhecermos isso, sabermos que estamos nessa batalha, devemos compreender o motivo dela. Para eliminar de vez com o que restou do controle das trevas após a ressurreição de Jesus, papel da igreja até o dia de Cristo Jesus, até o dia de colocar todos os inimigos debaixo de seus pés, é papel da igreja, é contínuo o papel da igreja. Continuar o que Cristo começou. Está consumado é porque ele deu toda a autoridade. Por isso ele disse: vá e faça, expulse demônios. Ele poderia ter dito: não, eu vou expulsar todos os demônios, vocês não precisam fazer nada. Não, ao contrário, ele mandou a gente fazer. Porque ele começou algo e nós vamos terminar. Nós somos o corpo. Primeiro, então, eliminar de vez com o que restou do controle deles após a ressurreição de Cristo. Segundo propósito, para estabelecer e implantar o reino de Deus na terra. E terceiro,
para quebrar o seu domínio e controle sobre as vidas que ainda estão mantidas presas por eles. Ainda há vidas presas por Satanás. Pode olhar aí as religiões. Eles não chamam de Satanás, eles não chamam de demônios, mas isso não significa que não sejam. As vidas estão presas, as vidas estão oprimidas, as vidas estão opressas, aos montões. Então, a batalha espiritual é para isso. Ok? Dá um último parágrafo nessa introdução. Para entrarmos nesse nível de entendimento, antes precisamos descobrir como essas entidades têm acesso ao controle do sistema do mundo, já que o mundo jaz no maligno. Como é que ele faz isso? Como é que eles acessam o sistema? Estão nas regiões celestiais? Como eles acessam o sistema do mundo? E como é que eles acessam as pessoas que vivem no mundo? Para isso, temos que compreender quais os meios usados pelo inimigo. Tudo dentro da Bíblia, irmãos. Fora da Bíblia não, tá? Tudo dentro da Escritura. Quais os meios usados pelo inimigo para que tenha contato com o nosso mundo físico e assim consiga assumir o controle de mentes humanas, de seu comportamento, gerando o mal e o distanciamento de Deus nos seres humanos, que é o que a gente vê. Nós precisamos compreender quais são os meios que eles usam. Por hoje, ficamos aqui. É um pouquinho de coisa para digerir, mas tem muita coisa extremamente importante e profundamente, que eu quero profundamente é porque é bíblica mesmo. Nós vamos extrair da Escritura o que nós devemos saber e praticar sobre a batalha espiritual. Ok? Deus abençoe você. Fique na paz. Até a próxima.